Olá, eu sou Marcelo Santos e, como eu havia prometido, eu vou dar prosseguimento numa nova avaliação de um empreendimento agropecuário. Dessa vez eu vou avaliar um projeto de apicultura. Bom, é importante eu esclarecer algumas coisas. Esse projeto que eu estou avaliando aqui é um projeto para 50 colmeias. O foco, no caso, seria a captura de enxames na natureza e multiplicação, né, para poder baratear o custo. Não pensei, no caso aqui, na compra das colmeias, mas sim na captura, fortalecimento, divisão e multiplicação de colmeias. Uma outra coisa importante, nas minhas avaliações aqui, eu estou usando como produção média 20 kg colmeia ano. E alguém pode virar e falar, não, mas eu tenho colmeias que produzem 40 kg, eu tenho colmeias que produzem 50 kg ano, 60, 70 kg ano. Sim, só que você tem que levar em consideração o seguinte: colmeias manejadas, elas têm capacidade de autoprodução, desde que, além de serem manejadas, o seu ambiente seja favorável ao número de colmeias que você precisa. O que quer dizer isso? Você não vai conseguir uma grande produção se você não fizer um planejamento adequado do suporte da sua área. Como assim? Se você tem uma área que suporta 20 colmeias e você bota 30, 40, a produção vai cair. Você tem que levar em consideração o que a sua região suporta, porque não é só as suas colmeias que vão forragear nessa área. Tem os apicultores vizinhos, tem colmeias nativas. Então, a primeira coisa é, junto com o profissional, determinar qual é o suporte da sua área. Se a sua área só suporta 20 colmeias, não adianta colocar 50. Então você tem que botar 20 numa área, mais 20 ou 30 em outra, talvez até dividir em 3, 4, 5 propriedades rurais essas 50 colmeias. Uma outra coisa que eu coloquei nesse projeto também é a construção de uma casa de mel. Aí é claro, tem gente que não vai construir, né? Vai usar apenas as instalações de casa mesmo e não tem problema nenhum nisso. No meu caso, eu estou fazendo um projeto comercial, com selo de inspeção municipal, que a gente chama de SIM. Né? No caso, para a venda de produtos dentro do próprio município. Né? Se você for, porque na verdade existem 3 tipos de selo, basicamente. O SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que permite que você comercialize seus produtos dentro do município. O CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que permite que você venda os seus produtos dentro do seu estado, e o CIF, Serviço de Inspeção Federal, que te permite vender os seus produtos dentro do território nacional. Então, voltando ao assunto, e no caso, a casa de mel é para quem quer uma produção comercial, né? Que tem uma escala de produção, que quer ampliar, quer investir, quer aumentar, não quer ficar só em 50 colmeias, quer chegar a 70, 80, 100, 120, independente da condição. Então, o projeto base é esse. Para iniciar, eu montei uma planilha com todos os custos de investimento inicial. Então, vamos ver aqui, tem a construção da casa de mel, aproximadamente uns 20 mil reais, centrífuga, tudo que você vai precisar, 50 colmeias, tudo que você vai precisar para poder montar o seu negócio, com o selo de inspeção direitinho, da forma correta. Então, isso é fundamental para as análises de viabilidade financeira. E partindo para a aba de previsões, o que eu coloquei? Como eu sempre falo, quando você vai comercializar, existem 2 formas de você comercializar. A venda no varejo, que é direto ao consumidor final, seja numa feira livre, seja de porta em porta, seja independente da forma que for. E existe a outra forma, que é a comercialização no atacado, que aí você vende para uma outra pessoa comercializar. E você vai vender, por exemplo, para um outro produtor que tem selo de inspeção e que precisa uma produção grande. Você vai vender para um mercadinho, para um hortifruti, para um supermercado, para uma padaria. Essa é a realidade, na verdade. Se você parar para analisar, a venda direta ao consumidor, ela exige um profissionalismo muito grande, porque você imagina, você tem que convencer as pessoas a comprar seu produto, você tem que ter uma apresentação boa do teu produto,
você depende de um marketing muito bom. Então, em todas as áreas de produção agropecuária, a venda direta ao consumidor é que demanda mais tempo. É claro, te dá um retorno muito maior, um valor muito mais agregado. Você consegue ganhar muito mais, às vezes 3 vezes mais, 4 vezes mais do que você ganharia se vendesse no atacado. Mas não é para todo mundo. Por exemplo, para mim não serve. É o tipo de coisa que eu não tenho facilidade, não tenho tempo para poder sair procurando pessoas para poder comprar o produto, caso eu fosse montar um apiário. E aí já o atacado, infelizmente você ganha menos, mas você consegue colocar a maior quantidade de produto para ser comercializado. Você pode vender seu mel para um entreposto, você pode vender para um outro apicultor, você pode vender para uma indústria que faça produtos de cosméticos com a base de mel. Então, é mais fácil de comercializar, desde que você esteja legalizado, desde que você tenha uma nota fiscal de produtor rural, porque uma empresa dificilmente vai comprar de você sendo apenas pessoa física. Você precisa ter pelo menos uma nota de produtor rural de comercialização. Então, o que eu fiz? Se nós pegarmos 50 colmeias com uma produção média de 20 quilos por colmeia ano, isso vai dar mais ou menos 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Então, vamos pensar aqui, na parte de baixo dessa planilha aqui, eu dividi essa comercialização de mel no varejo e no atacado. Então, suponhamos que você consiga vender 350 quilos de mel no varejo a R$50 o quilo, você vai ter um faturamento de 17.500 por ano. Se você vender o restante, que seria 650 quilos, a mais ou menos 8,50 o quilo, que é o que um entreposto geralmente paga, você tem R$5.525 anualmente. Além disso, você pode vender o própolis também, né? Eu coloquei uma produção até baixa aqui. Eu coloquei umas 10 colmeias produzindo mais ou menos meio quilo de própolis ano, é muito mais do que isso, mas a gente tem que ser realista, né? Não adianta fazer um projeto superfaturado, aí você tenta fazer, aí depois não ganha aquilo que estava previsto, porque a produção, principalmente o mel, tem muito disso. Você tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, nós somos totalmente dependentes do clima. Então, vai ter anos que o clima vai estar desregulado, então pode dar uma seca muito grande antes ou durante a florada e aí quebrar a sua produção. Pode ter chuva excessiva, tanto antes quanto durante a florada, e pode atrapalhar a sua comercialização. E um outro ponto importante também é que você tem que levar em consideração que o mercado ele oscila muito, né? Você tem momentos que os consumidores querem com uma certa frequência, vai ter momentos que não vai querer. O preço de mercado ele oscila por conta disso, né? Depende muito da demanda, da procura das pessoas. Então, esses dois fatores são importantes. Então, apesar de eu colocar ali os valores como constantes, é claro que um ano você vai vender mais do que o outro, um ano você vai produzir mais do que o outro, um ano você vai produzir menos. Esses valores eles vão oscilar. Então, por isso, quando você coloca um valor mínimo de faturamento, a chance de dar errado é pequena. Entendeu? Então, por isso você vai ver que todos os anos estão com os mesmos valores de faturamento, até porque isso é uma previsão. Eu não tenho como saber qual ano que vai produzir mais, qual ano que vai produzir menos. Então, na verdade, um ano que você fatura mais, você vai equilibrar o que você ganhou menos. Então, eu coloquei repetido aqui todos os valores, o mesmo valor para todos os anos, né? E coloquei também o própolis como se você fosse produzir e vender aqueles vidrinhos de 30 ml. Então, se você olharem aqui o meu cálculo aqui, dá mais ou menos 5 kg de própolis e mais ou menos 550 frascozinhos de extrato de própolis pronto, né? Aí você coloca aí uns R$10, vai vender de média, R$5.500. E além disso, você ainda tem a receita de venda de enxames, venda de colmeias, né? Você pode, é normal, você multiplicar as colmeias, dividir colmeias super populosas, você dividir, e isso acaba te dando um outro retorno financeiro também, né? Porque você tem aquele produto ali, eu não quero aumentar muito a minha colmeia, eu vou vender. Então eu coloquei uma média de venda de 15 colmeias ano, que vai dar um valor, né, que já está definido aí, já está bem claro aqui. Da mesma forma, você tem que fazer o planejamento das suas despesas, ano a ano. Então eu coloquei um valor para manutenção das instalações, né,
porque você precisa fazer manutenção constante. No primeiro ano um valor menor e depois vai aumentando. Essas instalações, estou dizendo, com relação à Casa do Mel, manutenção da Casa do Mel, uma telha que quebra, uma porta que dá defeito, então é uma torneira que estraga, então você tem que constar, é como se fosse uma depreciação, na contabilidade a gente usa o termo de depreciação, né? Que é o desgaste. Então eu coloquei um valor constante, né? Só no primeiro ano que eu coloquei um valor menor. Da mesma forma eu coloquei um valor para manutenção do apiário. O que seria isso? É uma roçada que você tem que dar, é uma caixa que quebrou que você tem que trocar, é um suporte que estragou também, que quebrou, você tem que substituir. Então eu coloquei um valor constante, um valor mínimo, isso não dá muita manutenção não. Além disso eu coloquei um valor de mão de obra externa. Suponhamos que você tem uma florada muito grande e você produza muito mel e precisa de ajuda. Então eu coloquei um valor fixo aqui todos os anos para contratação de um apicultor para te dar uma ajuda. Coloquei embalagens e rótulos também, que todo ano você vai ter que comprar. Combustível, que você vai ter que se deslocar tanto para o apiário, para a casa do mel ou para sua casa, para poder processar esse mel quanto para comercializar. Coloquei também uma aquisição, vou até baixo, uma aquisição de 15 caixas Langstroth para reposição dessas caixas que vão ser vendidas, esses comércios que vão ser vendidos, e quando você vende um enxame mais a caixa. Então, devolvendo esse valor, né? Pode ser muito mais, é claro. Pode ter... você vai imaginar que essas caixas elas estão expostas ao tempo. Então, tem caixas que vão deteriorar muito rápido. Então, talvez você não vai precisar comprar 15, mas vai comprar 20, 30, depende da situação, do seu clima, do seu local, né? E da manutenção que você dá também. Ingredientes para alimentação artificial, isso é um outro ponto crucial. Para que o seu apiário cresça, seja saudável, você tem que dar manutenção. Você tem que entrar com alimentação de suporte fora do período de floradas, seja uma alimentação energética ou uma alimentação proteica, dependendo da situação e da região que você está. Então, você tem que estar com foco, não é só produzir, abandonar as abelhas para lá e ir lá só para coletar o mel, porque na verdade você não é um apicultor, isso aí você é um extrativista, você vai lá, tira e não dá nada de volta. Na verdade não, a apicultura envolve manejo. Quadros de ninho de milgueira, tanto para reposição que estraga com o tempo, como também para dessas colmeias que vão ser vendidas, né? Então é para reposição, além de outras despesas. Então eu botei o valor mais ou menos aqui. Estimativo, pode ter mais despesa do que isso, é claro, depende. Como eu falo, não é de bolo. Essas análises que eu faço são análises dentro de um panorama sugerido, né? Eu faço uma suposição. Cada local tem a sua realidade, cada propriedade tem a sua peculiaridade, cada proprietário tem a sua característica própria. Então, não tem como falar que um planejamento vai servir para o Brasil inteiro. Não, isso aqui é só para servir de orientação. O que importa para mim é a análise. Então, vamos partir agora para a análise. Primeira coisa, eu tenho que determinar qual que é a minha TMA, minha taxa mínima de atratividade. Qual é o valor mínimo que eu aceito receber desse projeto? Eu uso como base a Selic. Eu posso também atribuir um prêmio, né? Esse prêmio seria um percentual que eu vou colocar levando em consideração o risco do projeto. Então, se é um projeto de baixo risco, vou botar de 1 a 4%, de médio risco de 5 a 10%, de alto risco acima de 10%. Esse é de cada um. Eu estou usando aqui apenas a Selic. Entrei na internet e fiz uma pesquisa para ver qual foi o valor acumulado da Selic nos últimos 12 meses. Então, deu 14,5%. Além disso, eu gosto de usar a taxa da poupança para simular, se porventura eu fosse pegar aquele valor do investimento e colocar na caderneta de poupança, com base na taxa da poupança, os rendimentos durante um determinado período, quanto me daria de retorno, para poder verificar se vale mais a pena colocar um investimento na poupança ou realmente investir no projeto. Então, eu uso a poupança porque é o mais seguro de todos, na verdade, né? Não tem nenhum risco de você perder. Não que as outras tipos de aplicação tenham risco, tipo CDB, CDI, mas minha opção, eu gosto de avaliar pela poupança.
Mas você pode colocar, você pode trocar, você pode entrar aqui, ó, alterar esses valores e colocar um CDI, o percentual correspondente a um CDI, a um CDB, um LDA, dentre outras modalidades de investimento. Isso aí é com você. Estou avaliando a forma que eu gosto. Então, vamos pegar essa posição. Nós chegamos à conclusão que nesse projeto, no meu projeto, não estou dizendo que é para todos os projetos, nesse meu projeto, o valor do investimento inicial é de 57.300. Então, se eu pegasse esses 57.300 e colocasse na caderneta de poupança durante 10 anos, a uma taxa de 6,67%, que é a taxa vigente da poupança, quanto que eu teria de retorno? Eu vou ter de ganho nesse período de 46.943. Se nós analisarmos com base no que eu fiz lá na projeção de entradas e saídas, que está dando aqui 72.500 de saldo, vale mais a pena investir na caderneta de poupança. No entanto, se você gosta disso, você acha que vale a pena investir e quer expandir, aí você investe na apicultura. Uma coisa importante, o fluxo de caixa aqui, só para vocês terem noção, é a diferença entre as entradas, ou seja, tudo aquilo que eu vou receber da venda dos meus produtos, menos as minhas saídas, é tudo aquilo que eu vou pagar. Tudo aquilo que está lá na aba previsões, aqueles totais que estão lá na aba previsões, que eu projetei, embalagem, combustível e tal, vem aqui e vai compor a saída, essas são as saídas. E aí, se você subtrair um do outro, você vai ter um saldo a cada ano, certo? Se eu somar isso ano a ano, ele vai me dar um saldo de 72.450. Comparando, você vê que está quase 32 mil a menos se eu comparar a minha aplicação com o saldo do meu projeto. Mesmo assim, agora nós vamos para a parte mais importante, que é realmente os indicadores financeiros. VPL quer dizer valor presente líquido. O que é a VPL? A VPL é o índice que traz a valor presente atual de hoje o valor desse saldo. Se eu pegar esses valores que estão aqui nos meus fluxos de caixa, deduzir do meu investimento inicial e trazendo esses valores para valor presente, ou seja, esses 72.450, se eu trouxer para hoje, 72.450 daqui a 10 anos equivale a hoje a 12.515,73. Ainda vale a pena investir, né? Porque deu um saldo positivo. A TI, a taxa interna de retorno, que é o percentual que esse projeto, nesse desenho que eu fiz aqui, ele está me devolvendo. Como eu estipulei que a minha TMA era de 14,5% e está dando 20,59%, ou seja, está dando quase 6% a mais, vale a pena investir, porque ele está superior à minha TMA. O meu índice de lucratividade, quer dizer, o percentual que o projeto está me devolvendo a cada R$1 investido. Nesse caso aqui, a cada R$1 desses 57.300 que eu investi, ele me paga esse R$1 do investimento e ainda me dá um lucro de 22 centavos investido. Então, legal também. O payback, quer dizer, o tempo que o projeto leva para poder zerar o meu investimento inicial, ou seja, pagar totalmente o meu investimento inicial. Então, nesse panorama aqui, o projeto leva aproximadamente 4 anos para poder pagar o investimento inicial e a partir daí só dá lucro. Isso dá mais ou menos 48 meses. Então, no geral, num contexto geral, o projeto ele é viável. Por quê? Ele deu uma VPL positiva, a minha TIR está superior à minha TMA, meu índice de lucratividade deu superior ao R$1, então ele está devolvendo todo o investimento e ainda está me dando lucro. E o payback também, isso é de cada um, leva aproximadamente 4 anos. É claro que se eu consigo aumentar a minha produtividade, se eu faço os manejos que eu falei, primeira coisa, se eu levo em consideração o suporte da minha área, então se a minha área suporta 20 começos, eu vou colocar 20, não vou botar 21, 22, 23, 24, não, vou colocar 20, primeiro ponto. Segundo, eu vou dar manejo no meu apiário, nas minhas colmeias, ou seja, no período da entre safra, eu vou entrar com alimentação de suporte,
eu vou fazer divisão de colmeia, eu vou unir colmeias quando as colmeias forem pequenas, eu vou trocar rainhas que já estão velhas, ou seja, eu vou dar todo o manejo necessário para que esse apiário ele evolua. Outra coisa importante, se capacitem. Eu trabalhei com apicultura, mas eu recomendo que vocês entrem no canal do professor Armindo no YouTube, chama Escola de Apicultura, eu vou deixar o link aqui, que aí vocês vão aprender essas técnicas que eu estou falando, de manejo, de dimensionamento, de planejamento. Então, o objetivo desse vídeo era basicamente avaliar um projeto de apicultura para 50 colmeias. Dentro do meu contexto, esse projeto é viável.